E aí, pessoal, como vocês estão? Aqui é o professor Carlos Bruno, popularmente conhecido como CB. Sei que estamos vivendo, atravessando um momento aí de crise mundial na saúde, não é crise regional, não é crise estadual, não é só no Brasil, é no mundo todo. Sei que muitos de vocês estão entediados, um pouco entediados em casa, mas é no momento extremamente necessário essa permanência em casa. Mas nós aqui do curso Margel resolvemos ajudar, colaborar com a continuidade do aprendizado de vocês. Então nós vamos estar trabalhando com vocês num sistema de aulas online para que vocês não fiquem com conteúdo defasado, ok? Então hoje, dando continuidade ao que a gente já vinha vendo, vamos trabalhar ciclo do açúcar, dando continuidade à questão da colonização do Brasil. Hoje nós vamos trabalhar o ciclo do açúcar, que foi o primeiro grande ciclo econômico da história do nosso país. O Brasil teve a chegada dos portugueses aqui em 1500, como a gente já viu nas aulas anteriores, mas de 1500 até 1530 o Brasil foi um pouco deixado de lado pelos portugueses. Vimos os motivos nas aulas anteriores pelo qual os portugueses começaram a explorar o Brasil para valer e resolveram produzir o açúcar, que era um produto extremamente valioso na Europa. Então, vamos continuar com o nosso conteúdo hoje aqui a partir do ciclo do açúcar, que vai do século XVI até meados do século XVIII. Ok? Vamos lá. Primeiro assunto aí, primeiro ponto que a gente tem que trabalhar. Por que do açúcar? Por que da cana-de-açúcar? Primeira coisa, o clima. O clima do nosso país muito favorável ao plantio da cana. Cana essa que era uma planta proveniente do continente africano. O tipo de solo massapê, solo extremamente fértil, muito bom para o plantio da cana-de-açúcar. O terceiro ponto, a facilidade no cultivo. Além do clima quente e chuvoso no Nordeste, principalmente no litoral do Nordeste, o tipo de solo tinha facilidade no cultivo, não é nada muito complicado, a plantação, o período ali de safra e depois a colheita. E, na visão do português, o ponto principal, mercado na Europa. O açúcar, ele era conhecido na Europa como nova especiaria. Era um produto extremamente valioso, já que o comércio com as Índias Orientais, já que o comércio de especiarias com as Índias Orientais, como nós vimos nas aulas passadas, estava começando a entrar em declínio, os portugueses precisavam de uma nova fonte de riqueza. E o açúcar apareceu naquele momento como o salvador da pátria, entre aspas, para os portugueses. Produto extremamente valorizado. Portugal produzia o açúcar aqui no Brasil, levava para a Europa e repassava para outros países europeus, principalmente holandeses. Okay? Então, por isso, do açúcar ter sido escolhido para ser a nova fonte de riqueza dos portugueses. Como a gente viu, os portugueses no primeiro momento não acharam ouro, tão sonhado ouro aqui no nosso litoral, acharam ali o pau-brasil que dava um pouco de lucro, mas precisava de uma coisa que desse dinheiro para valer dos portugueses, e o açúcar, por esses motivos aqui, foi o escolhido. Ok? Como era produzido esse açúcar? Como era plantada a cana, como era produzido o açúcar de um modo geral? Com o sistema de plantejo. Está aqui no gráfico, sistema de plantejo. O sistema de plantejo era da seguinte maneira, funcionava da seguinte maneira: latifúndios, monocultores, exportadores e escravistas. Nós vamos trabalhar separadamente, rapidinho aí cada um deles. Primeiro ponto, latifúndios. O que são latifúndios? Grandes propriedades de terras, grandes fazendas. Não é uma fazendinha, não é um sítio, é uma grande propriedade de terra. Monocultores. A monocultura. O que seria a monocultura? Produção de uma coisa só. Cultivo de um produto só. No caso daqui, da cana-de-açúcar. No caso daqui, a cana-de-açúcar voltada para a produção de açúcar. Exportadores. Esse açúcar, 90% dele era voltado para o mercado externo. Era voltado para o mercado europeu. E o último ponto, escravista. Todo o trabalho do sistema de plantejo era feito pelos escravos. Não só
a plantação da cana, não só o cultivo da cana, não só a colheita da cana, né, como você produzir o açúcar, você moer a cana para a produção de açúcar, você ensacar o açúcar, você colocar o açúcar no navio, ou seja, todo o processo era feito pelos escravos. E além da produção de açúcar, os outros trabalhos também realizados pelos escravos, que nós vamos falar daqui a pouco. Ok? Então, o sistema de plantation funcionava da seguinte maneira: latifúndios, grandes proprietários de terra; monocultores, produziam uma coisa só, no caso açúcar; exportador, grande parte dessa produção era voltada para a Europa; e escravista. Todo o trabalho era feito pelos escravos. Ok? Como era dividido a sociedade açucareira nessa época, a sociedade do Brasil nessa época, né? A sociedade ela era extremamente patriarcal. O que significa isso? O senhor de engenho, né, o dono da fazenda, o dono do engenho, ele tinha todos os poderes, tanto no seu engenho quanto na sociedade. A palavra final dentro da casa grande era dele, a palavra final dentro da fazenda era dele, a palavra final na sociedade era deles, porque não era só um senhor, acabavam os senhores feudais, os senhores de engenho, melhor dizendo, tendo esse controle. Então, o senhor de engenho exercia um grande poder familiar, social e político. Tá? As mulheres, tanto as sinhás, esposas dos senhores de engenho, quanto as filhas dos senhores de engenho, quanto as esposas dos trabalhadores assalariados, e menos ainda as escravas, elas não tinham nenhuma participação política, não tinham nenhum poder, não tinham nenhuma voz ativa, e a função entre aspas delas era cuidar do lar e dos filhos. A sociedade do açúcar, a sociedade, né, no período do ciclo do açúcar, ela era extremamente estratificada. Ela não tinha mobilidade. O cara que nascia nesse extrato da sociedade aqui, nessa parte, não podia conseguir mudar. Exemplos, né? Nós temos aqui, no topo da sociedade do açúcar, o senhor de engenho, como eu falei, que era o cara que mandava em tudo. No segundo grupo, nós temos os homens livres. Quem eram esses homens livres? Os senhores de terra, conhecidos também como senhor de cana. Era o cara que tinha fazenda de cana, mas ele não produzia o açúcar, ele só plantava cana, pegava a cana dele e repassava para o senhor de engenho. Nós tínhamos o ferreiro, nós tínhamos o carpinteiro, nós tínhamos os capatazes, né, do senhor de engenho, nós tínhamos os jornalistas, nós tínhamos os advogados, os padres, ou seja, os homens livres de um modo geral. E a grande maioria, a grande maioria da sociedade do açúcar, né, do Brasil colonial, era formada pelos escravos, que eram conhecidos na época como os pés e as mãos do Senhor. Ok? Seguindo adiante, a gente vai ver agora como era dividido um engenho. A gente vai ver como uma fazenda conhecida como engenho era dividida. Dessa maneira aqui, ó. Porque, na verdade, quando se falava assim, eu vou no engenho de CB, significava que ele iria na minha fazenda, onde eu tinha um engenho, onde eu tinha um local que tinha uma grande moenda que produzia o açúcar. Tá? Então, o engenho, no primeiro momento, era um local na fazenda onde se produzia o açúcar. Mas depois, com o tempo, ficou conhecido como a grande fazenda do grande senhor de engenho. Então, vamos lá. A divisão do engenho era mais ou menos essa. A casa grande, onde vivia, né, o senhor de engenho e toda a sua família. Só lembrando que a ideia de família nessa época é completamente diferente da ideia de família hoje. Hoje, né, tem lá o pai, a mãe, 2, 3 filhos, muito. Quando não tem, o que é normal hoje, pai e mãe separados e filhos, cada um com seus. Mas na época não, era o senhor de engenho S.A. e seus 10 filhos, 8, 12, 15 filhos. Isso era normal. Mais os agregados, mais as noras, mais os genros, mais os netos e daí por diante. Então a família era bem grande. Então por isso que tinha que viver numa casa grande. Além da família do senhor de engenho, vivia na casa grande os escravos domésticos,
né, que dormiam nas senzalas, nos porões das casas grandes. Esses escravos tinham uma vida assim, de exploração muito grande, uma vida muito sofrida, porém, muitos escravos tentavam de alguma maneira conseguir ser escravo doméstico, porque tinha um trabalho menos árduo, podemos dizer assim, entre aspas. Tinha uma alimentação um pouco melhor, podemos dizer assim, tá? Então aqui nós temos a casa grande. Dependendo do tamanho do engenho, existiam várias senzalas. E cuidado, às vezes o aluno, quando eu pergunto, fala assim, o que era senzala? O aluno responde, era onde o escravo morava. Não, o escravo não morava na senzala. O escravo, ele dormia, ele descansava um pouco na senzala. Porque, na verdade, o escravo, ele vivia onde? Trabalhando. A senzala era ali para ele ter algumas horas, né, à noite de descanso, para no outro dia continuar o seu trabalho árduo. Ok? A maior parte da fazenda, como vocês podem observar aqui em cima, era formada pelas plantações de cana, né? Grande parte da fazenda era formada por plantação. Dependendo do senhor de engenho, se fosse um senhor de engenho muito poderoso, tinha uma pequena capela dentro da sua fazenda, mas a maioria tinha lá uma capelinha dentro da casa grande mesmo, mas dependendo da força econômica do senhor, ele tinha uma capela na sua fazenda, uma capela um pouco maior. Temos aqui a casa dos trabalhadores livres, dos trabalhadores assalariados, né, que eram os capatazes, que eram os feitores, que eram os capitães do mato, ou seja, eram as casas, eram as residências dos trabalhadores assalariados, dos trabalhadores livres. E aqui nós temos o engenho, né, que era o local onde a cana era levada para ser moída nessa grande moenda aqui. Isso aqui era um engenho real, né, porque era tão poderoso, o senhor de engenho era tão poderoso, porque ele tinha dinheiro para ter essa moenda d'água aqui. E aqui era onde o caldo da cana era transformado em açúcar. Então essa aí é a divisão. A casa grande, a senzala, dependendo do engenho, tinha mais de uma senzala. A capela, grande parte da fazenda, plantação e o engenho. Aqui nós temos uma imagem de um engenho. Era uma moenda bem grande, ó. Vocês podem observar o seguinte, vários escravos, né, colocando a cana na moenda e os animais fazendo essa moenda funcionar. Tá? Era dessa maneira que o caldo era extraído, era levado para ser fermentado, para se transformar na garapa e depois virar açúcar. E eram esses mesmos escravos que depois iam ensacar esse açúcar e levá-los para as grandes embarcações para levar para a Europa. Ok? Então, a gente volta daqui a pouco para falar um pouco da escravidão no Brasil e mais na frente falar da crise do ciclo do açúcar. Ok? Um abraço, até o próximo encontro.